Fala, coders! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que eu crio uma estrutura de pastas que seja bem limpa, né, para que a gente consiga entender, né, o que está acontecendo no aplicativo e que seja de fácil manutenção, né, e tanto de manutenção quanto ler, então toda a parte, aquela parte de Clean Architecture, usando os princípios de Solid e também junto aí com a nova estrutura aí que o Flutter o próprio Flutter, né, criou a arquitetura que o próprio Flutter criou usando MVVM, tá bom? Eu acabei de criar um projeto novo na empresa que eu trabalho aqui na Austrália, então eu vou mostrar para vocês como que eu tô criando mais ou menos essa estrutura, não mostrando tudo, obviamente, porque também depende, né, de qual projeto que você está fazendo, depende de todo o projeto, mas tem uma base assim, mais ou menos que eu sigo, né, para cada projeto que eu crio, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem. E eu só peço, por favor, para vocês curtirem, né, o vídeo, porque ajuda bastante. E também se inscrever, né, no canal se você ainda não é inscrito. E se você quiser se você quiser saber mais sobre Dart Flutter, que eu tô toda semana postando um vídeo ou algum conteúdo lá no Insta, tá bom? Então é isso. Então, bora começar. Primeira coisa, então, que eu faço, né, quando eu crio um projeto novo, eu apago tudo isso aqui, ó, desse contador, né, que a gente tem do aplicativo quando ele é criado, certo? E aí, aqui dentro de lib, eu crio um novo folder, que vai ser o core, né? Esse core, ele é responsável pelo coração, né, do aplicativo, né? Core, coração em inglês. Ele é responsável por toda a parte mais importante do aplicativo, tá? E aí, dentro de core, eu posso criar aqui um environment. E aí, eu posso criar, por exemplo, um environment.dart. E aí, eu posso criar, então, um environment aqui, que vai ter uma API URL, por exemplo. E aí a gente pode criar um environment aqui, dev environment. Tá? Esse environment ele vai ser um abstract interface, então a gente vai ter que implementar esse environment. E aí a gente pode então criar esse dev environment. E aí implements environment. E aí vamos dar um tab aqui. E aí a gente pode colocar uma API URL aqui, implementando, né, esse environment, tá? Então virou uma final class aqui, dev environment, e aí você pode criar production, pode criar staging, e aí o que for, tá? Existem outros métodos, você pode criar também um enum, em vez de criar uma classe, mas aí vai de você, tá bom? Legal, então dentro de core podemos criar também um app-config. Vou colocar aqui, ó, config, né? A gente pode colocar alguns outros arquivos se a gente precisar. appconfig.dart. E aí esse appconfig ele pode ser responsável aqui por criar, por exemplo, final. A gente pode. Final não, desculpa. Vamos colocar aqui, static aqui, tá? A gente pode colocar, por exemplo, app name. Vou colocar name, né? Vai retornar uma string. Um get. E aí retorna um. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó. Colocar app name mesmo, tá? App name. Ok, static. Legal. E aí, você pode colocar, por exemplo, static environment, tá? E aí você coloca o environment que o seu ambiente está. Deixa eu ver aqui, tá dando de errado. Try changing the name to the name of existing class. Get environment. Esse environment, deixa eu ver uma coisa. Dev environment. Ah, tá. Tem que importar também o environment. Legal. E aí você pode colocar as configurações principais aqui, né? Do seu aplicativo, aqui nesse app-config. E aí, quando a gente for aqui no main, por exemplo, em vez de colocar o título hard-coded, a gente pode colocar app-config.name, tá? E aí a gente pode, então, salvar. Tá com problema aqui, vou só colocar um scaffold aqui para ele parar de reclamar. E salvar. Legal? Então, temos o app-config. Outras coisas que a gente pode colocar aqui. Outra pasta, né? A gente pode colocar um DI, né? O DI é Dependency Injection, então você pode colocar um gerenciamento de estados aqui, como por exemplo um provider, colocar um getIt, tá? O que for que você estiver usando, o que é que você estiver usando, tá bom? O que mais? Você pode colocar um exceptions, tá? Que eu coloco também essa pasta. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, um base exception, que vai ser uma exceção base aqui, né? Do nosso aplicativo. Implements exception, a gente pode colocar um string message e aí fazer um base exception e aí passar aqui, né, como
opcional um this.message. A gente só não pode deixar ele... vamos colocar um final string message. E aí ele fica assim, tá? E aí você pode então estender, né, essa base exception. A gente coloca ele como base class, né? E aí a gente estende, né, esse base exception. E aí a gente consegue então sempre ter essa message que a gente pode passar ou não, né? Que seria uma mensagem de erro, tá? Legal, temos exceptions, temos environments, temos dependency injection, config. Agora a gente pode colocar uma pasta aqui de mixins, tá? O mixin, ele na verdade seria mais um shared, tá? Você pode colocar tanto a parte de shared, ou seja, compartilhados, arquivos que serão compartilhados no core, ou você pode criar uma pasta chamada shared para colocar as coisas que forem compartilhadas, tá? Eu prefiro colocar tudo dentro de core já, porque não tem muito problema, já que o core ele não fica tão grande assim, tá? Então não tem muito problema. O que você precisa ser é mais organizado aqui. Outra pasta aqui, bem importante, é Network. Em Network você pode colocar o API Service, você pode colocar interceptors, né, do DIO, para interceptar as calls, né, tanto de request quanto de response, e outras coisas, tudo relacionado a Network. Outra pasta aqui que eu coloco muito é o Router. Então, router, tudo que for relacionado ao router, né, você coloca aqui. Então, vamos supor aqui que a gente tem aqui a parte de routes. Deixa eu ver deixa eu lembrar como que é, porque eu tô usando bastante o... Eu vou até usar o GoRoute aqui, tá? Pra ficar... Já que muita gente usa, e aí fica mais claro pra vocês, tá? Aí eu coloco então um ponto router aqui. E aí, se eu não me engano, só preciso tirar o home. E se eu não me engano, aqui é route information parser, não... Router config, né? E então, por exemplo, esse router config, a gente não colocaria ele aqui, tá? Por quê? Porque vai ficar muito grande, né? Esse arquivo. E aí vai ficar muito ruim da gente ler, né? E a responsabilidade desse main não é ter o router, né? Então, a gente passa essa responsabilidade para o router mesmo, tá? Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, approuter.dart. E aí aqui a gente pode colocar um static router, final router, que é igual a go router, né? Acho que é go route. Agora eu não lembro. É router config? Deixa eu lembrar aqui. Router config, isso mesmo. Então vamos lá. Aí a gente coloca então router config. Router config do go router. É isso mesmo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse router config não é do go router, tá? Acho que eu tô colocando bobeira aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Router information. Router delegate. Não, acho que é ele mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou, para ficar mais fácil, eu não ficar... esse router config não é do Go, tá? Eu vou abrir aqui, eu tenho aqui a minha cola, só para não ter que abrir a documentação do router. Então, a gente tem app router, go router, tá? É go router. Só que o go router, como é que tá aqui? Main... router config mesmo. Só que aqui é go router, não router config. Go router. Aqui o go router ele deve estender, né? Esse router config, deixa eu dar uma olhada aqui. Go router config, route config. Router config. Exatamente. Ele implementa o router config, tá? Então por isso que eu me confundi lá. Legal, perfeito. Então vamos lá. Então temos o go router e a gente pode colocar então as rotas aqui. E a gente tem uma lista de route base e aí você vai colocando então as suas rotas aqui. Legal? E aí você apenas vem aqui, ó. The class don't have an image. Aqui na verdade acho que é o go route, né? Go route, não go route, não route, né? E aí a gente coloca o path aqui. Vou colocar um path, uma barra. E aí a gente tem isso aqui, tá?
E aí, então, né, como eu falei, a gente não precisa deixar tudo aqui, né? Route config. Eita, não é aqui em time, não. Aqui. Route config. Legal, aqui. Aí a gente coloca, então, apenas um app router. Router, certo? E aí a gente salva, tá? Então veja como fica muito mais simples, né? Do que se a gente tiver umas, sei lá, umas 10 rotas aqui, com um monte de linha. Vai ficar muito mais fácil da gente ler, entender, né? Aqui no main, onde que tá a rota, né? A gente vem, bate o olho direto aqui em router config, e aí a gente entra aqui dentro do router, tá? Legal? Outra coisa que a gente pode ter, a gente pode criar uma folder de UI, e dentro de UI a gente pode colocar widgets. Então todos os widgets que forem compartilhados, a gente coloca aqui. E aí a gente pode colocar também theme, né? Então essa parte de theme data aqui, ó, por exemplo, a gente vem aqui, cria um novo arquivo, apptheme.dart. A gente dá um fd class, joga o apptheme aqui, bota em static, theme data, get theme data, vamos só importar aqui. E aí a gente vem apenas aqui no main e faz um apptheme.theme e aí tá pronto. Então veja o tamanho que ficou, tá? E dá pra gente diminuir isso mais ainda, tá? A gente pode dar um Ctrl X aqui, ó, nesse My App e deixar apenas o Run App aqui, tá? E aí a gente pode ir, por exemplo, aqui mesmo em Config, a gente pode colocar, por exemplo, app widget.dart, fd class, fdsts, e aí a gente dá um Ctrl V, na verdade a gente dá um Ctrl V aqui, tá? E a gente importa tudo que a gente precisa, app config, app theme, app router, e aí, beleza. Aí aqui dentro a gente coloca app widget. Esse app widget você pode colocar apenas o nome do seu aplicativo, tá? App widget. Por exemplo, se o aplicativo fosse, sei lá, vamos colocar ChatGPT app. Daí ficaria assim. E aí você salva, daí você vem, dá um Ctrl V aqui, e aí você importa, e aí veja como ficou ainda mais limpo, né? Então o main, ele ficou responsável apenas por rodar o aplicativo, e aí a gente entra no primeiro widget, que é aquele Material App. App Widget aqui, tá? Então fica muito mais organizado, tá? Então aí a gente tem os widgets aqui, que você pode colocar, por exemplo, os buttons, né? Por exemplo, buttons. Aí você pode colocar, por exemplo, primary button.dart. Dentro de buttons, ele criou uma pasta, primary button.dart. Oh, meu Deus, tá difícil. Deixa eu deletar isso aqui. Deletar, legal, novo arquivo. Primary button.dart. E aí você faz fdsts, stateless widget, coloca um elevated button. E aí você passa aqui, né? E fica mais ou menos assim, tá? E aí você vai colocando buttons, você pode colocar inputs, né? Pode colocar text form field e enfim, aí vai de você, né? O que tiver o seu aplicativo, você vai colocando, tá bom? Você pode colocar aqui a última, então, para a gente encerrar o core, a gente pode colocar aqui também um services, né? Qualquer tipo de service, por exemplo, um Firebase service.dart. Aí você pode criar, por exemplo, um singleton, né? fd singleton, e aí você cria um Firebase aqui, né, para você inicializar o Firebase e fazer o que você precisar. Legal? Agora então, para a gente finalizar, a gente vai para a parte de features, né? Então a gente tem a pasta de core, agora a gente tem a pasta de features, né? E aí dentro de features, eu vou criar, por exemplo, uma feature de auth, né, de authentication. E aí eu separo em presentation data. E aí presentation e data, o domain nem sempre vai existir, o domain vai existir mais se for um aplicativo muito complexo, tá? E se a gente precisar criar casos de uso, né, que a gente coloca na parte de domain, se a gente precisar criar muitas abstrações, por exemplo, a abstração do repository, senão a gente tenta deixar o mais simples possível, tá? Para que a gente não tenha um over-engineer e começa a adicionar coisa que não precisa, tá? Mas normalmente em data a gente coloca os data sources, que eles podem ser
tanto network quanto em cache, né? A gente pode colocar aqui, que mais? O repositories. E aí aqui em presentation a gente pode colocar o views, a pasta de views. A gente pode colocar também o view models. E só isso, tá? E aí, então, se fosse um aplicativo muito complexo, eu colocaria aqui também. Ah, na verdade está faltando aqui, né? Não, vamos deixar só o models, né? E a gente deixaria assim, né? Aí, então, se fosse, isso aqui seria o mínimo necessário, né? Que eu faria. E aí, se fosse um aplicativo mais complexo, eu colocaria, então, também uma pasta aqui, domain. E aí, aqui dentro a gente colocava entities, né? As entidades, né? Como é que fala? Business logic, né? A lógica aqui mais de negócio. E aí a gente coloca aqui também repositories, né? Também, porque aqui vai ser só a abstração e aqui vai ser a implementação, tá? E aí os use cases, né? Os casos de uso, né? E aí então colocando as classes de cada um, e aí ficaria mais ou menos assim, né? Acho que não tá faltando nada. View models, views, eu acho que é mais ou menos isso. Então aqui dentro de views a gente colocaria a view, né? Obviamente. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui login view.dart, que seria a parte de login. E aí a gente pode colocar, por exemplo, também um forgot password view.dart. A gente pode colocar também um signup view, né? .dart. E aí, por aí vai, né? fdstf scaffold salvar. E aí, os view models seriam a parte da lógica, né, em si. Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, login, seria login view model.dart fd class. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, extends change notifier. E aí fazer o que for preciso. Tá bom? Bom, então é isso. Eu acho que deu para falar bastante coisa sobre essa parte aqui, tá? Como deixar, né, o seu aplicativo bem limpo e bem fácil de entender, tá? Eu tenho certeza que muita gente vai ter dúvida, principalmente as pessoas que têm um conhecimento mais básico, estão entrando agora nessa parte de programação de Dart ou Flutter, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? E se você quiser entender mais a fundo, né, sobre isso, eu vou deixar o link aí do Flutter Dicas Bootcamp, que é o meu curso de Dart e Flutter, tem mais de 60 horas lá de curso. E a gente faz um aplicativo de Clean Architecture, né, onde eu basicamente uso toda essa estrutura de pastas e explico tudo passo a passo, como que funciona o data source, como que funciona o domain, como que funciona o presentation, tá? E fica muito mais claro vocês realmente pegando e fazendo o curso. E eu tô dando um desconto também, eu vou deixar o link do cupom aí, com o cupom de desconto aí embaixo. Fechou? Então é isso, Coder. Espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa o like e se inscreve, tá? Porque ajuda bastante. Fechou? Valeu, Coder, e até o próximo vídeo.